da impunidade, e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar em paz? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar o nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples do meu pai, da minha mãe, da minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás, devolva o lápis do coleguinha, esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe que tem que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa que nunca tinha ouvido falar, e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é um tipo de benefício que só ao culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu bom sofrido, então agora eu vou sacanear. E mais honesta eu ainda vou ficar, só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral todo mundo boba. E eu vou dizer, não importa, será esse meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho, meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre. Alguns dirão, inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram? Minha esperança é imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, dá para mudar o final. Os colegas da mesa, os vereadores, a vereadora Márcia, a vereadora dele, a imprensa presente, a vereadora, mais uma vez na casa aí, em nome dela, para cumprimentar todas as pessoas presentes. Permite que o secretário Carlos Boni faça a leitura da. De 2018 sobre verbas públicas federais. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta do pedido de informação número 19 do vereador Carlos Boni. Pedido de providências número 48 do vereador Euclides Tician e 29 do vereador Carlos Boni. Do MDB de Estância Velha, solicitando o plenário para o dia 12 de abril de 2018, das 19 às 22 horas, para um evento de capacitação e treinamento de pessoas. Do Executivo Municipal, solicitando a retirada dos projetos PL 019 de 2018 do Executivo Municipal, que altera a redação do caput do artigo 130 da Lei Municipal 1041, de 5 de abril de 1990, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos municipais e dá outras providências. Ao PL 025 de 2018 do Executivo Municipal, que concede reajuste dos vencimentos dos professores admitidos sob o plano de carreira instituído pela Lei Municipal número 1753, de 26 de dezembro de 2011, e dá outras providências. Do Conselho Municipal Antidrogas de Estância Velha, Comad-EV, solicitando que o presidente indique um titular e um suplente para ocupar a cadeira junto ao Conselho,
contando com a presença dos indicados para a reunião no dia 17/4/2018, da 1 a 1h30, na sala de reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Social de Estância Velha. Então eu solicito ao secretário da Casa que, se tiver livre o plenário para dia 12, né, às 19h30, não sei se está. Se tiver livre, está concedido ao Executivo. Está livre? Não está cedido. Porque foi ligado para mim hoje, eu não tinha como responder hoje. Tem que ser um pouquinho de antecedência para vir aos ofícios. Também para a indicação, doutor, pode ser feita na semana, né? Daí a gente conversa com os vereadores, se alguém quiser fazer parte. Se não tiver ninguém, eu posso até também participar desta. Ordem do dia. Solicita ao secretário que faça a leitura dos pedidos de providências e pedidos de informação e pedido de indicação. Pedido de informação número 26 de 2018, vereador João Antônio de Godoy. Número 27, 28, 29 e 30, vereador Carlos Boni. Número 34, 36, 37 e 38, Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória. Número 31 e 32, vereadores Márcia Ribeiro, Carlos Boni e Sérgio Verli. Número 33, vereadores Diego Francisco e Carlos Boni. E número 35, vereador Carlito Borges. Pedido de providências, número 59 de 2018, vereador João Antônio de Godoy. Número 60, vereador Carlos Boni. Número 61, vereador Diego Francisco. E número 62, vereador Euclides Tician. Indicação número 16 de 2018. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 196 do Regimento Interno, a presente indicação sugerindo à Senhora Prefeita a proceder à colocação e à reconstrução de um bueiro na rua Rio Grande do Sul, número 133, no bairro Rincão Gaúcho. O bueiro fica à direita, subindo a rua Rio Grande do Sul. Moradores já reclamam que o bueiro caiu há algum tempo e está progressivamente destruindo o local onde deve ser o passeio público e avançado sobre a rua. A situação precisa ser resolvida logo, sob o risco de resultar em risco maior para a circulação. Vereadora Márcia Ribeiro. Indicação número 17 de 2018. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 196 do Regimento Interno, a presente indicação: colocação de um abrigo em parada de ônibus na rua Rio de Janeiro, na altura do imóvel número 81, no bairro Rincão Gaúcho. Indicação número 18 de 2018. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 196 do Regimento Interno, a presente indicação: proceder através do setor de fiscalização responsável à notificação ao proprietário do imóvel situado à rua Visconde de Ouro Preto, 42, no bairro Rincão dos Ilhéus, para que proceda a demolição completa e o cercamento do imóvel contido nesse endereço. Todas as indicações são da vereadora Márcia Ribeiro. Muito bem, então solicito que a Casa faça um encaminhamento às secretarias competentes dessas indicações. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos novos. PL 026 de 2018 do Executivo Municipal, que altera a sede do Poder Executivo Municipal. E PL 27 de 2018 do Executivo Municipal, que altera em parte a Lei Complementar Municipal número 6 de 15 de dezembro de 95, que dispõe sobre as normas de polícia administrativa no município de Estância Velha e da outras providências. Baixa os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Hoje vai ser feita a palavra livre por sorteio. Tá? O Saci que não teve antes aqui, todo mundo concordou de ser sorteado. A ordem da leitura da Bíblia continua a mesma ordem, tá? Alô. Senhor presidente, só para perguntar por sorteio, por que não ficou como estava? Qual foi a justificativa?
Não, foi conversado antes o seguinte, Porque eu não tô, é só para mudar um pouco aquele, depois do fulano eu pego, tinha vereadores que ficavam sempre atrás de um para falar, segundo a informação, seria isso. Vamos fazer, foi colocado em votação, antes aqui todo mundo, menos o senhor que estava lá embaixo não participou, daí então eu tenho o dever de explicar. Seria por isso, é para... Eu acho que não muda. E a ordem da palavra, da no meio leitura do da Bíblia caminho. não muda, tá? 1 ano e pouco, agora vamos mudar? Eu gostaria que seguisse a mesma leitura da Bíblia. Acho que tem que ficar a mesma sequência. Tá, vai ser feita a experiência hoje, tá, vereador? Outra vez, às 19 horas, eu gostaria que todos estivessem aqui em cima, porque é isso que eu queria fazer antes, para não acontecer isso. Só isso, tá? Para mim o horário tem que ser cumprido. Vereador Lotário. Não quer falar? Tô sabendo, senhor. Tô cansado, tô careca já. Só porque reclamou, isso. Vereador Diego Francisco. Vai ser por fila agora? Não? Nem acabei minha colinha aí, já me chamaram para falar. Né? Ao cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa. Deixa eu ver, imprensa, secretário Carlos Weber, em especial hoje alguns amigos que estão frequentando pela primeira vez aqui junto com a Luana, né? Luana conseguiu arrastar eles aí, o Marcelo já vem seguido, e a Lisa e o Gabriel. Sejam bem-vindos e voltem sempre. Bom, hoje o assunto que eu trago aqui, primeiramente quero falar daquele desvio que foi feito lá na rua Campo Grande. O desvio, além de ficar mais extenso, bem mais extenso, foi colocado brita naquela estrada de chão, muita brita, o que está prejudicando a passagem dos motoqueiros. Foi colocado bastante brita, então o solo está fofo, ele acaba jogando as motocicletas para o lado, né? Não foi nenhum nem dois que vieram me reclamar, foram mais de 5 motoqueiros que trouxeram essa insatisfação aqui para mim. O segundo assunto da noite é sobre um apontamento que a prefeita Ivete recebeu, ou estará recebendo aí na sexta-feira, em mais de R$400 mil do Tribunal de Contas do Estado. Dito isso, ela terá 30 dias para se defender. Do que se trata os apontamentos? Na verdade, para ser mais exato aqui, foram apontados R$ 406.443,34. Este foi o valor final que a prefeita foi apontada pelo Tribunal de Contas. Entre os apontamentos estão os contratos com a empresa KLL, aquela empresa do lixo, que foi denunciado por nós vereadores aqui. Outro contrato que o Tribunal de Contas pediu maiores informações foi com o Instituto Inovação, aquele do curso capacitório, que os colegas acho que sabem aqui do que se trata também. Enfim, e o terceiro contrato é sobre o hospital, nosso hospital municipal. Então ela terá 30 dias aí para responder sobre esses contratos aí de mais de R$400 mil. Para vocês verem que tem gente que ainda fala, né, que a gente denuncia aqui, acaba não dando em nada, realmente dá. Tudo no seu tempo vai se esclarecendo. Terceiro e último assunto da noite que eu coloco em pauta hoje é que não foi só a Brigada Militar que foi enganada. Na época da eleição, no plano de governo, no papelzinho, na campanha que eles davam de casa em casa e que divulgaram na internet, dizia lá que a prefeitura iria oferecer então auxílio permanência. Né? Essa foi a promessa de campanha. Auxílio permanência explicava bem o que era auxílio permanência e que era uma forma ali de incentivar PMs a ficarem na nossa cidade. Não foi só a PM que foi enganada pelo jeito, porque o ano passado foi pauta aqui nessa casa, a vereadora Veridiana lembra muito bem, sobre o risco de vida da Guarda Municipal, e a promessa era para ele estar recebendo agora em maio a primeira parcela, a primeira diferença do risco de vida, e ainda não entrou nessa casa. Dito isso, então, o que acontece? Hoje a Guarda Municipal prendeu um vagabundo, uma vítima da sociedade, como alguns gostam de falar, lá no Lago Azul,
e encontrei eles ali, enfim, desmotivados, cansados, porque estão indo para São Leopoldo e fazer a custódia do vagabundo até que se tenha uma vaga em algum presídio. Eles são guardas municipais e recebem como tal, né? Mas fazem a função de um brigadiano ali, de um policial. Outra questão é no domingo à noite, a viatura da Brigada Militar levou alguns tiros, né? E realmente é complicado. Eles exercem a função da polícia, eles têm a promessa de um pagamento para diminuir, na verdade é um incentivo, né? O risco de vida, o nome já diz, e ficou só na promessa. Aquela diferença salarial que seria paga para os professores também, que seria votado esta semana, hoje, foi retirado pelo Poder Executivo. Também foi promessa de campanha para se pagar o piso, né? Então, o que eu percebo é que tem bastante atrapalhamentos na prefeitura, né? São muito atrapalhados em algumas coisas. Se alguém quiser usar a palavra para me questionar aqui, para me contestar, fique à vontade. Mas na minha visão é o que eu vejo. São atrapalhados mesmo. Prometem muito e não fazem nada. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Diego. Vereador Sérgio Verne. Boa noite, senhor presidente, a mesa, colegas vereadores e vereadoras, povo em geral, a imprensa, secretários, sejam bem-vindos. O Jorge também, uma boa noite. Assim, o direito de falar que não fez nada, Dieguinho, você tem o direito. Tem direito. Mas vamos deixar eles trabalhar. Ontem eu levei os nossos vereadores, nossos colegas, nós temos uma comissão e nós podemos fazer essas reclamações direto também. Levemos lá, olhemos a praça, a rótula aquela que o Carlos aqui pôs aqui na tribuna. E se nós queremos uma cidade melhor, nós temos que ir direto, ser mais direto com o executivo. Ir lá e apresentar os problemas. E também dar umas soluções. Concordo, tu deve vir aqui falar, mas todos vamos falar com jeito, vamos ter respeito. E vou dizer assim, a rótula lá, pelo que o que me mostra ali, que foi mostrado para nós, vai ficar boa. Esperamos que em outras situações também podemos conversar. Estamos aí para ouvir. Eu sou da parte do executivo, mas também gostaria que essas coisas chegassem antes nas nossas reuniões, porque a gente já tem as reuniões para isso. Então a gente pode conversar mais livre, mais aberto. A gente não está aí para chegar aqui na tribuna e largar a famosa no ventilador. Depois tu pode vir aqui, responder o que tu quiser aqui depois falar. Mas primeiro, nossos vereadores têm direito, todos os nossos vereadores aqui, de saber o que está acontecendo quando ele não fica sabendo. É mais transparente, quer transparente da execução. Deixa eu falar. Quer transparência lá, deixa depois tu falar. Quer transparência, concordo contigo, tem que ter transparência. Mas primeiro nossos vereadores têm que saber. Para depois não chegar aqui, sabe? Se tu tem esse poder que chega as coisas para ti, passa para os outros. Seria muito bom nós saber antes para saber o que está acontecendo. Nosso presidente. Nós temos uma comissão, essa comissão já deveria estar sabendo sobre isso aí. Eu acho que a nossa comissão concorda com isso aí. Tá bom? Pode falar. Eu peço uma parte aos vereadores, já agradeço pela cedência. Mas o caso é que eu recebi há pouco, né, as informações, estava aqui transcrevendo no guardanapo então para uma folha. E realmente eu não consegui repassar aos colegas, mas eu acho que a tribuna também é um momento oportuno, né, para a gente fazer esses levantamentos e questionamento ao Poder Executivo. Agora todos os vereadores têm ciência e a partir daí a gente pode sentar e conversar. Então eu peço que a próxima tu nos facilite dessa situação para nós ter algum contato com o Executivo. Você recebeu agora meus parabéns, tu é bem informado, tá?
Muito obrigado. Agradeço ao vereador Sérgio. Sérgio, eu também entendo que fica chato vir e colocar, mas nós também deveríamos ser, sendo do governo, ser feita a reunião conosco que era feito antes, e nós deveríamos saber também. Infelizmente, nós não temos defesa por não saber, né? Não é só os vereadores, às vezes. Depois fica, não defende, mas a gente fica sabendo muitas coisas só aqui na tribuna. Não, mas o que eu me refiro é que nós criamos uma comissão. Certo, Sérgio. E essa comissão nos dá essa ampla liberdade entre nós, vereadores, de poder trabalhar em conjunto. Tá bom. Isso que eu sinto, sabe? Tá bom, Sérgio. Vereador Euclides Ticia, gringo. Não? Vereadora Veridiana Monteiro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, imprensa, demais pessoas da comunidade que aqui nos visitam hoje, sejam todos muito bem-vindos. Não vou me alongar muito hoje, só gostaria de complementar uma das colocações do colega vereador Diego a respeito do risco de vida da guarda, que foi prometido para maio desse ano. Foi feita uma emenda à lei orçamentária do município, né, no ano passado, aprovada por todos os vereadores dessa casa, onde esse risco de vida não estava sequer previsto na lei orçamentária do município. Ou seja, quando há realmente o interesse do executivo em conceder, ele deve estar previsto em lei. Então, eu fiz uma emenda e todos os colegas apoiaram essa emenda, onde a gente colocou o valor já garantindo esse valor dentro do orçamento do município. Então, a questão só fica em mandar a lei, né? Porque os demais trâmites já está tudo ok. Então, é só agilizar o executivo e encaminhar a lei. Já está, inclusive, previsto dentro do orçamento do município esse valor. Tá? Só para deixar bem claro isso. Um outro encaminhamento que eu gostaria de dar e até colocar como pauta para a próxima reunião da comissão, e porque isso me chegou também depois da última reunião da comissão, é uma cobrança dos moradores do Lago Azul, da Travessa 7. Eu tive lá hoje, entreguei correspondência de casa em casa a todos os moradores dessa rua, porque desde abril do ano passado, essa vereadora aqui que vos fala está encaminhando pedidos de providência, um atrás do outro, ao executivo, para que esse tome providências com relação ao sistema de distribuição de correios nessa rua. A rua tem mais de 2 anos, deve ter uns 4 anos já, e não foi incluída no sistema de distribuição dos correios. E o que mais indigna os moradores dessa rua, e a mim também, eu acredito que a todos nós, é que no processo eleitoral, aqueles que contrataram o serviço privado dos correios, aí eles passaram na rua para entregar as correspondências políticas. Então, isso é de deixar as pessoas com grande indignação, com certeza, né? É uma luta que a gente, assim, eu já fiz de tudo que eu podia, eu fui no correio, eu levei o mapa atualizado, eu conversei com o gerente, ele disse que não era ele, me disse que era para Brasília, falei para os moradores ligaram para a ouvidoria do serviço de Brasília, não deu em resultado, porque a contagem e atualização de endereços, ela se dá de 2 em 2 anos, então o correio tem que lançar isso em Brasília para que seja acrescentado, né? E o deputado estadual Elton Weber, que nos assessora, esteve na Central de Correios aqui do Rio Grande do Sul, e a orientação foi que fosse encaminhado, então, o ofício dessa casa, e como a gente tem a comissão tem mais poder, inclusive para chamar os Correios, assim como a gente vai chamar a Corsã, né, chamar os Correios, de repente, primeiro encaminhar o ofício, a gente discute na comissão o encaminhamento ser dado, para ver quem é que define os logradouros para ser incluído nesse sistema de distribuição.
tá? Porque fica um jogando para o outro. Tá? O correio daqui diz que é Brasília, aí lá em Brasília não incluem, o correio aqui do Rio Grande do Sul diz que é aqui. Então, acho que a gente vai ter que interferir, já que o executivo não cumpriu com o seu papel. Né? Então, o que eu teria para a noite de hoje seria isso. Muito obrigada a todos e um bom retorno aos seus lares. Muito obrigado, vereadora Viridiana. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Veri, colegas servidores da casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Antes de começar minha fala principal, quero só dar um retorno do meu pedido de informações 018 de 2018, que hoje fazem 45 dias, né, que eu estou solicitando respostas. Então, só para comunicar, né, aos colegas vereadores, aos servidores da casa que já estão sabendo, as pessoas presentes na noite de hoje, de que hoje, 45 dias após, recebemos a resposta do nosso pedido de informações do Executivo Municipal. O prazo é 15 dias. Senhor presidente, vivemos nestes últimos dias fatos dolorosos. Desde que me tornei eleitora, meu primeiro voto para presidente foi em Leonel Brizola, na eleição de 1989, e depois, no segundo turno daquela eleição, em Lula. E assim foi até quando ele se tornou presidente 2 vezes. E assim deverá ser se ele vier a ser candidato. Nunca me arrependi em nenhum momento, um instante sequer, do meu voto. Tenho orgulho de afirmar em quem votei. Não tenho nenhum constrangimento. Nestes últimos tempos, todas as forças malignas, antidemocráticas e com o golpe, claramente se vê, entreguistas da soberania nacional ao capital estrangeiros, se unirem para impedir que Lula venha a ser candidato novamente. Utilizam-se de todos os artifícios, principalmente de um chamado lawfare, ou seja, o emprego de manobras jurídico-legais com substituto de Força Armada, visando alcançar determinados objetivos de política interna ou externa. Foi assim que chegaram na prisão de Lula. Os golpistas desmontam nesta sua sanha contra a nação brasileira, sob o discurso falacioso de modernização, todo o aparato legal de garantias de direitos trabalhistas, previdenciários e de soberania nacional. Entregaram o pré-sal a empresas multinacionais americanas. Vão entregar a Petrobras e a Eletrobras. Sujeitam a soberania nacional ao domínio do capital internacional. Desmontam a trajetória ascendente e de credor do Brasil no cenário mundial para voltarmos a ser vassalos, devedores, mendigantes. É triste, mas o toque final a este projeto de capitulação da nação teve nos últimos dias desdobramento que causaram até mesmo a quem, não concordando com os princípios programáticos e ideológicos do PT e nem com os seus governos, espanto e preocupação. Tomo para isso a liberdade de ler aqui o editorial do Jornal do Brasil de sexta-feira, 6 de abril. Trata-se de um dos jornais liberais mais respeitados, com profundas raízes fincadas na história do Brasil. O que diz o editorial sob este título:
O Brasil não merece esse Brasil. Hoje amanhecemos em um dos dias mais tristes do Brasil. A prisão de um ex-presidente da República, fato que não encontra similar em qualquer página de nossa história, mesmo nos momentos de conturbação intestina. Dia triste, independentemente de termos ou não a simpatia por este metalúrgico pernambucano, que chegou à alta magistratura do país e, estando lá, deixou contribuição para a nossa projeção no exterior. Triste, mais ainda, pelo fato de que, antes de se tratar de um presidente, foi um cidadão condenado, solicito meu espaço de liderança, por crimes que sempre negou, sem que os tribunais lhe dessem a oportunidade de ir às últimas instâncias para defender-se. Nisso, a Constituição também sai machucada. Ora, se esse é um direito que lhe é negado por obra de filigranas jurídicas, imaginemos o que pode ocorrer com qualquer outra pessoa alvejada pelo martelo de um juiz na segunda fase de julgamento. Já houveram presidentes que tiveram que enfrentar quadras de doloroso constrangimento na história da nossa jovem república. Alguns foram apeados do poder por força de armas, outros sob pressão político-partidária. Houve também aqueles que caíram por não cederem a interesses inconfessáveis. Getúlio Vargas, protagonista da tragédia maior, decretou sua própria morte. Mas não houve nenhum ex-presidente preso. É isto que fez desta sexta-feira um dia melancólico, tanto para qualquer um de nós que amanhecemos com este dia, quanto para a história. Aliás, a história terá este dia como ainda mais melancólico, porque estará guardando para o futuro uma sentença prolatada quando o julgamento ainda caminha à procura de provas. Não circunstanciais, mas consistentes. Lula está no centro desta tragédia, cujo lance mais chocante, com sinais de exagero, foi a fixação da hora para se apresentar ao carcereiro. Neste mesmo espaço, cedendo a compromissos que supõem inarredáveis, este jornal levantou-se para afirmar que Lula precisava, como ainda precisa, ser tomado na conta de vítima privilegiada de uma estrutura política que se deixou dominar por vícios que, de tão poderosos, são capazes de ditar ao presidente concessões ou arbítrios que ele, em sã consciência, não toleraria. A reflexão ainda faz sentido hoje porque a estrutura asfixiante sobrevive e vai sobreviver. Além do mais, é permitido denunciar que falta alguém no banco dos réus em que Lula se sentou. Quem? Os patriarcas das oligarquias que se elegem e se reelegem infinitamente. E na prática desse crime são capazes de fazer tanto ou mais do que se atribui ao ex-presidente. O juiz Moro deveria dar assento nesse banco aos que armam esquemas milionários para fazer a estreia de seus filhos e dos seus cônjuges na política, sem faltar espaço para os amigos do poder, que descobrem em pizzaria malas de muitos milhares de dólares. E os senadores que se subornam, mas afirmam que se trata apenas de empréstimo pessoal e amigável. Em que celas o Douro Moro mandaria que seus pedem os autores desse velhaco fundo partidário, onde vão beber os sedentos de sempre? Lula, solitário,
por ser acusado de receber de prêmio um triplex, o que é grave, mas depende de comprovação. E os que serviam fielmente a governos anteriores e hoje têm trânsito livre no gabinete presidencial, ou quem, ironicamente, ministro da Justiça na gestão Fernando Henrique, pratica à vista de todos acrobacia entre as dezenas de processos em que se indiciou. O mundo desaba nas costas do metalúrgico, sob o olhar indiferente de gente impune. Que dia triste! Lula livre! Lula livre! Muito obrigada. Obrigado, vereadora Márcia. Vereador Carlos. Boa noite aos colegas vereadores, aos colegas da casa e às pessoas que se fazem hoje aqui presente. Em primeiro momento, gostaria de parabenizar nosso atleta Tonho Elias, e o Enio Elias. O Tonho por ter saído campeão nesse fim de semana, e o Enio acabou se machucando no finalzinho, mas estava lá representando e trouxe a prata para casa. Então é sempre bom ter atletas representando o nosso município e trazendo, levantando a bandeira de Estância, fora de Estância Velha, e mostrando que a Estância está no mapa. Outra coisa, estivemos ontem, como o colega Sérgio falou, estivemos ontem reunidos lá com a secretária Áurea, o Sérgio, o Diego, a Márcia, eu, para ver a questão da rótula ali, mostraram o projeto, realmente o projeto ficou muito bom, espero que ele seja funcional. Pelo que deu para ver ali no desenho, ele vai ficar muito claro. Aí vai caber, é claro, também a questão dos motoristas, se reeducarem e aprenderem a entrar numa rótula. Ali tem a questão da escola e tudo mais, e exige essa segurança. Parabenizar, não sei quem está fazendo, mas parabenizar quem é que está transformando Estância Velha, deixando com a cara, a dar a impressão que a gente está entrando em Gramado, a cerca viva que está sendo colocada na entrada de Estância ali. Alguns podem dizer que é mato crescendo, mas eu acho que é uma cerca viva, porque já não dá para ver os carros um do lado do outro, é uma cerca viva de 1,5 metro ali, fora a fora, na entrada de Estância, então está ficando muito bonito aquilo ali. Em outras cidades do município também tem cercas vivas, acredito que a gente está investindo forte na jardinagem, isso é bonito, vender a cidade. Sobre a Corsã, a gente está entrando com uma solicitação, Corsã está retalhando Estância Velha, está transformando nós numa cidade desfarrapada, arrebentando com tudo. O que a gente não está entendendo exatamente, o que a gente quer entender antes de bater mais forte nesse assunto, porque ninguém está feliz com isso, e ninguém está entendendo aonde vai dar isso, e o próprio pessoal que trabalha, a gente ouve comentários dos próprios trabalhadores, que nem eles não entendem exatamente, mas estão aí, estão sendo pagos, tem que fazer. Então a gente está convocando o gerente daqui de Estância Velha, assim como o pessoal da superintendência, que estão lá em Porto Alegre, para virem, a comissão está convocando eles para virem, porque a gente quer entender esse projeto, quer entender a funcionabilidade e quer entender também os prazos e como vão fazer. Eu não consigo entender como é que eles vão fazer, porque se vai ser sucção, que nem em Porto Alegre, se as caixas estão sendo colocadas a 70 centímetros de altura, e se muitas casas têm a saída abaixo dos 70 centímetros, como é que eles vão fazer essa sucção? Não só do sistema, mas a sucção daquelas casas que têm a saída abaixo da caixa onde eles colocaram. Então a gente quer entender melhor. Por enquanto, a gente está bem revoltado, em conjunto com a comunidade, nessa situação. Mas vamos esperar. Vamos dar mais essa chance para eles virem aqui, sem ser nessa semana ou na outra. A princípio estão sendo convocados. Do contrário, nós vamos tomar as medidas que nós temos que tomar. Vamos ir para frente, vamos ir para o Ministério Público e vamos trancar essa obra, se for possível. Ou ela vem para ajudar, ou ela não serve para a Estância Velha. Lavagem de dinheiro chega. Outra coisa a mais, eu estive conversando com uma auxiliar de cozinha, que eu trouxe alguns números semana passada, não quero ser chato com matemática com vocês, mas só para nós não perder o embalo. E ela me disse que ganha R$ 1.200. E nós vamos pagar, pelo que eu vi na licitação, R$ 3.900.
Então eu calculo assim, se ela ganha 1.200, normalmente põe aí mais ou menos um custo, o Zé empresário, o custo é mais ou menos o dobro, né? Gasta 1.200, custa 2.400, né? Então tá. Nessa conta, para chegar nos 3.900 ainda falta 1.500. 1.500, não estou falando da função, pessoal. A função não sou eu quem tem que dizer quanto tem que receber. Estou só dizendo que nessa situação, um auxiliar de cozinha que ganha 1.200, que custa 2.400 para a empresa, nós vamos pagar para uma empresa terceirizada 3.900, onerando o cofre público em cada funcionário em 1.500. Que isso, nos 25, são 37.500 ao mês. Daria para fazer quase 2 academias ao ar livre por mês. Por mês. Quase. Isso, ao ano, são 450 mil reais a mais, que nós não precisaríamos gastar. Dá para fazer 5.625 metros quadrados de asfalto por ano. Só com o que nós vamos gastar a mais. Desnecessário, totalmente desnecessário. Na legislatura, que são 4 anos, seriam 1.800.000 reais. Em 2015 foi aprovado nessa casa, pelos então vereadores, solicito meu espaço de liderança, foi aprovado nessa casa aqui a venda de algumas propriedades para a construção do prédio próprio. Aquela venda, o retorno seria em torno de 4 milhões e alguma coisa. Com os 1.800.000 seriam 5.800.000. Vamos fazer um superfaturamento aí do custo, né? A Caixa libera mais ou menos R$ 1.500 por metro quadrado, aproximadamente. Vamos supor que custasse R$ 2.000 um metro quadrado. Dariam para nós construirmos 2.900 metros quadrados. 2.900 metros quadrados. Aí nós gastamos mais ou menos, assim, entre aluguel e infraestrutura e tudo que está se fazendo lá. Agora a gente esteve lá ontem, estão fazendo a calçadinha que tem que fazer para a questão de acessibilidade, né? Quem sabe se fosse prédio próprio já fazia uma vez só, mas enfim. Mais de 500 mil foram gastos. Então nós já estamos falando ali que daria mais 250 metros. 3.150 metros construído que nós poderíamos fazer a nossa própria prefeitura. Aí eu pergunto para os senhores, o que é melhor, morar de aluguel ou morar na casa própria? Alguém quer morar de aluguel? Quem sabe a mulher diz assim, não, vamos ficar mais um tempo de aluguel só para arrebentar com o marido. Ou o marido diz, não, vamos ficar mais um tempo de aluguel só para arrebentar com a mulher. Isso para mim, no mínimo, tem que ser considerado como estupidez. Isso, no mínimo, é uma estupidez. Estupidez e uma falta de senso do que é trabalhar com o dinheiro público. No mínimo. Gostaria de mudar um pouco de assunto, então. Eu sou uma pessoa, eu sou apaixonado pelo hino brasileiro. Realmente, eu sou apaixonado pelo hino brasileiro. O hino gaúcho, o hino rio-grandense, então, é uma coisa que realmente me arrepia. E tem uma parte que diz assim, ó, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Por que eu digo isso? Não adianta a gente ser livre, aguerrido e forte. A gente está aqui como representante de uma população que nos colocou para nós lutarmos por essa população e nós vim aqui baixar a cabeça. Entendeu? Isso aqui não é um lugar para ovelha, aqui é lugar para lobo. Aqui é lugar para quem quer ir atrás de resolver as coisas. E não para criancinha. Ah, não podemos discutir, isso aqui é um parlamento, isso aqui é lugar de discutir. Aqui é o lugar de nós discutir, aqui é o lugar de nós conversar, aqui é o lugar de nós ponderar sobre o que é certo, sobre o que é o errado. É para isso. O povo está convidado a assistir o nosso debate. Mas nós temos essa ideia. É um parlamento, um lugar para discussão. Infelizmente, nem todas as vezes a gente consegue trazer todo o assunto a tempo para todos os colegas. Por isso se traz para cá. Falo isso por quê? Porque o povo tem que entender quem eles querem aqui. Vocês que nos assistem pela webcam, vocês que estão aqui presentes, que são a voz que depois vai levar o que realmente acontece para a rua, tem que entender o que vocês querem aqui. Vocês querem os galos? Tá aí? Estamos aí os galos. Os galos que vão vir fazer a diferença. Mas eu não sou um galo qualquer. Eu entendo que a analogia de Vossa Excelência, de repente, possa ter sido num termo geral, né? Mas eu gostei do chapéu. Gostei do chapéu. Mas eu não sou um galo qualquer, eu sou um galo de rinha. Eu luto pela minha população, luto pela minha família, luto pelo meu povo até a última pena.
E enquanto eu conseguir respirar, vou estar lutando por Estância Velha. Um galo, e eu me considero um galo, é forte, aguerrido e bravo. Agora, se o povo quer ser escravo dos urubus carniceiros que vivem na desgraça dos outros, é o povo que escolhe. Vocês querem gente que lute por vocês? Ou vocês querem gente que se provaleça da deficiência de vocês no momento de dor e desespero? É vocês quem escolhe. Se é vereador de 1 mandato ou de 10 mandatos, é vocês que escolhem. Não é um colega com pouca instrução se achando mais esperto que o outro que decide isso. Porque cada colega aqui tem um voto e vai votar em si mesmo. É vocês quem escolhem quem ocupam as 9 cadeiras aqui e as 2 cadeiras lá de baixo, e se esses 9 vão ser 11 ou se vai ser 2 para um lado e 9 para o outro. É vocês que escolhem, a população que escolhe. Assumam esse compromisso. Só para completar, o povo sempre vai escolher. 5 coisas norteiam o meu dia. Eu acordo, eu agradeço por acordar, eu faço o meu melhor durante o dia, dentro das minhas capacidades. Eu agradeço por ter tido um dia, só para complementar, senhor presidente. Eu agradeço por ter tido um bom dia e eu vou dormir. Todos nós acordamos e dormimos. Está em nós escolher agradecer e fazer o melhor. Sim, a reforma política. E sim a um novo pacto federativo, mais justo com os estados e com os municípios. Muito obrigado pela presença de vocês e tenham um bom retorno aos seus lares. Muito obrigado, vereador Carlos Boni. Vereador João de Godoy. Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, vereadora Márcia, vereadora Veridiana, vereadora Úrsula, vereador Carlito, demais pessoas que nos visitam. Eu até nem iria usar a tribuna, mas infelizmente o colega se diz galo, mas já está depenado. E o chapéu serviu. O chapéu serviu. O que eu não gostei na semana retrasada foi o que fizeram com o meu colega vereador Euclides Cian. Que nós temos que respeitar o idoso, respeitar os mais velhos. Porque teve gente que está aqui essa noite comentando no centro que não gostou da sessão. Porque vocês são os heróis em ficar assistindo a sessão. Que é sempre repetindo a mesma coisa. E nós estamos aqui para trabalhar para a comunidade. Sim, senhor, eu concordo. É o que nós fizemos, é que eu faço, o Gringo faz, o Saci faz. Eu me lembro, nos anos 70, nos anos 80, quando o Saci, vereador do PDT, o Gringo, vereador do PDT, e eu do PDT. Nós tínhamos uma harmonia nessa Câmara, nós tínhamos, um respeitava o outro. Infelizmente que hoje não é respeitado. Eu sempre respeitei a todos, e principalmente o mais idoso, que é o Gringo, e com 40 anos de política. Então nós temos que respeitar isso. A reeleição que ele vai, toda eleição ele se reelege. Por quê? Porque trabalha pelo povo. Ele, o vereador mais votado do município de Estância Velha, até hoje, 1.700 votos. Me diga um que fará isto. Nenhum de nós vamos fazer isso. Essa votação que o Gringo fez. Porque ele é bem querido, é bem quisto pela comunidade. Não é levando o pessoal doente a Porto Alegre, como ele leva e como já levou minha mãe, levou meu irmão, e nunca pediu voto para nós. O Sérgio me levou a fazer cirurgia no banco de óleo do meu olho, também não pediu voto. Não é assim. Ele faz isso aí de bondade que ele acha para ajudar as pessoas, que tem gente que chega a Porto Alegre e não sabe para que lado vai. Então, o Gringo está ajudando, Gringo, e continua com o teu serviço, Gringo, porque é um serviço honrado, um serviço sério, um serviço honesto, que o Sérgio também está fazendo. Obrigado a todos e boa noite.
Boa noite, obrigado, vereador. Vou passar os trabalhos da casa para o vice-presidente, para o Sérgio. Nossa, e pedir já para usar a tribuna, Sérgio. Tá. Ficou fora do sorteio, eu falei antes que ele tinha ficado fora do sorteio. Liberado a tribuna para o presidente. Nem assim não ser sorteado. Cumprimento o presidente Sérgio, o vereador Carlos, secretário, os demais colegas, vereadoras, os funcionários da casa, doutor Felipe, a imprensa, então, presente na noite, secretários, o Jorge também, o Rogério, presente, o vereador Carlito, a vereadora, eu não sei por que toda vez eu esqueço o nome dela, não sei o que tem, a vereadora Úrsula. Agora acertei, né? É o medo de errar o nome. A idade chegou aí, quem tem 40 anos de Câmara é o gringo e eu que sou caduco aqui, tio. Bem assim mesmo. Bom, primeiro eu quero fazer um agradecimento aqui ao Sargento Vieira e o nosso comandante, o Fábio. Essa semana, devido a grande demanda que temos de brigadianos, ou melhor, de polícia no Rincão, o Saci que é lá, a Márcia também, o Sérgio, deve estar acompanhando nas redes sociais, no próprio jornal. É um absurdo os assaltos e roubos, né, que está sendo feito no Rincão lá. O pessoal está atacando pesado mesmo, e eu fiz um contato com o Vieira na quinta-feira, que a gente sabe que eles estão com uma viatura só. E mesmo assim eu quero de coração agradecer a ele, porque mais de 5 vezes na tarde a viatura circulou no Rincão, e a gente sabe que tem todo o município para fazer esse trabalho. Tiveram ocorrência também, até com prisão, e a Guarda Municipal também faz esse trabalho conjunto com a Brigada. Isso aí nós temos que, sempre que possível, fazer esse agradecimento e também elogiar essas pessoas que nos dão esse pouco de segurança que nós podemos ter, porque tu não está seguro hoje em casa. Eu acho que o lugar que nós temos menos seguro é dentro da própria casa, infelizmente. Então, eu tenho um exemplo para dizer, né? Eu estou fazendo um serviço num pavilhão em Novo Hamburgo, e eu fiz um banheiro, e a gente pegou e abriu a porta do banheiro na quarta-feira da semana passada para o pessoal usar. Na quinta-feira de manhã eu cheguei lá, eu tive que instalar todo o banheiro de novo. Os caras arrancaram a janelinha do banheiro, entraram, levaram com um alarme e tudo. Eu não sei como que os caras são ninja. Desarma alarme, faz o tendel, e ali foi levando ferramenta minha, computador da empresa, assim por diante. E mais estragos, né, que muitas vezes o que eles levaram não paga a metade do estrago que eles fazem no ambiente. Então tem gente que vão na maldade mesmo. E é aí que nós estamos pagando o preço hoje, nós não temos mais os efetivos, estão tudo defasado. Tanto instâncias como Novo Hamburgo também tem essa carência de polícia. Também queria aproveitar porque nós tínhamos recebido semana passada um ofício na verdade uma ligação do deputado Tarcísio Zimmermann, nos convidando para nós participar numa reunião, Carlos, que tu levantaste aqui da Corsã, não sei se está sabendo. Tem em Porto Alegre, dia 17/4, agora às 9h30, na Assembleia Legislativa. Uma audiência pública que foi convocada sobre um repasse do PAC para a Corsã no município. E infelizmente nós perdemos já um valor bastante alto, né, já 600 mil reais já foi perdido dentro do município, por falta de organização, de projeto, de execução da obra. E o deputado teve a nobreza de me ligar e, com o nome do presidente, então passar o convite aos demais colegas que puderem estar presentes para nós fazer justo isso, cobrar deles um serviço bem feito, porque é um absurdo. O valor é muito alto, eu nem vou dar números aqui, porque eu fico até com vergonha para dizer o que eles recebem para fazer o que nós estamos recebendo no município de obra. Então, eu vou
vou com certeza, vou estar presente lá. Se algum colega quiser ir junto, eu terei o prazer de acompanhá-los, porque é importante e também o prazo que eles têm, bom. Essas ruas, do jeito que eles estão abrindo ruas, estão deixando no Rincão dos Ilhéus. Eu tenho um exemplo, o Carlito sabe onde é que é lá na Rua Bom Sucesso. O pessoal foi lá, eu era diretor de obras do Rincão naquele ano, eles rebentaram, porque eles não fizeram a coisa como tem que ser feita. Sérgio, eu vou pedir o teu espaço de liderança, tu me cede? Não usaste? Está cedido. Obrigado. Então, o que acontece? Tem rede de esgoto que o pessoal faz, o esgoto antigo, porque teria que ser feito antes já esse pluvial, não teria esse problema, mas não, era largar tudo junto. O que acontece? O pessoal que fez lá, eu acompanhei, eu chamei, mas o que causou todo esse problema? É a fiscalização do município. Eu estou falando em 2014, 2015. Mas continua até hoje. Não tem fiscalização, infelizmente. E lá, o secretário está aqui presente, que é o Nino também deve estar acompanhando, isso aí é um absurdo. Muitas vezes é prático, mas para não se fazer um pouquinho mais de serviço, ou seja, cavar 40 centímetros a mais, é passar embaixo daqueles canos da água da Corsan, ou que é da Corsan, a Corsan que está executando a obra. Aí eles fazem por cima. Aquilo fica rente ao chão, vem o cano do esgoto, que vai em cima do cano da água ou do pluvial. Aí é onde não dá o caimento, aquilo volta para dentro dos banheiros, ou para dentro da casa, da onde vem. Foi um tendel. Eu fui lá, chamei a fiscalização, fizemos um tendel, chamei secretário, prefeito. Aquela vez o Carlos... Carlos Buete, isso, era o nosso secretário de planejamento. Ele esteve lá, acho que até, não sei se os vereadores também chegaram a acompanhar, porque foi muito cobrado lá, e aí eu tentei ajudar lá, mas não foi possível. Então eles fizeram uma tapeação na hora lá, vamos fazer de novo, não sei o quê. Bom, tá lá, pessoal, o problema tá lá. Isso, semana retrasada, eu fui fazer uma olhada, eu fui dar uma olhadinha assim de leve, não mudou nada, disseram que não, que eles não fariam mais nada daquela forma. A mesma coisa. Quem entende de obra vai lá ver, vai ver que eu estou falando aqui está acontecendo. Então, é muito dinheiro que entra para uma empresa, ou seja, para uma instituição, e mal empregado. E quem paga esse preço, com certeza, é nós, porque se pode ser o PAC, vem da onde tiver que vir o dinheiro, quem paga é o povo. Né? Então, é lamentável e eu acho que é muito importante essa audiência pública e também acho muito importante a comissão especial realmente convocar o gerente aqui e nós ter alguma explicação, porque nós temos que fazer por nós aqui, não podemos deixar isso acontecer mesmo. Uma parte, presidente. Sim, claro, Saci. Eu acho que seria interessante, inclusive, a gente já encaminhar, até levar um ofício junto, encaminhamento, já através do Executivo e o Legislativo em parceria, porque cabe a nós dois, tá? Aos dois poderes. Porque a gente sabe do problema que vem vindo há muito tempo já, inclusive pedindo realmente uma melhora, inclusive, das pessoas que estão administrando a Corsan aqui no município. Não adianta só falar em dinheiro, isso deve ser daquele dinheiro, aqueles 72 milhões que foi destinado para a Estância Velha, que é por etapas, né? Então, eles estão fazendo a primeira etapa hoje. Eu acho que tinha que ser feito em conjunto, lá na audiência pública, todo mundo ir lá e apertar. Correto. Não chegar lá e escutar e ficar quieto. Talvez encaminha, já sai com um ofício encaminhado daqui. Se é para assistir, os dois poderes. Imprensa, né? Nós vamos ter que ir lá realmente levar argumentos. E se o senhor estiver disponível também, vamos junto. É importante isso, vamos pegar, convido o Sérgio também da base, para nós pegar algum documento que nós temos no executivo mesmo e levar junto. Porque tem que ter isso tem projetos, tem que ter um planejamento ali, é feito isso. E eles têm que cumprir o que está no contrato. Fala, Sérgio. Assim, também no convite está para o prefeito, daí nós podemos conversar com o executivo e fazer uma equipe, os vereadores todos que puderem ir, né? O convite está feito e daí veremos com a prefeitura, vamos fazer um conjunto todo da obra, vai lá.
o meu secretário, acho que é a pessoa que podia nos acompanhar, né? Se tiver aquela liberação, vamos tentar ser prefeito e dar uma carta branca para ti nesse dia lá, para nós estar junto, né? E trocar ideia e buscar essa informação, poder cobrar junto, porque realmente estão deixando a desejar. Isso, sim. Vamos convidar o juiz da prefeitura correto. Vamos junto, tá? Então, era isso. Eu acho que nós temos que estar juntos, unidos aqui. Eu só gostaria de dizer uma coisa, porque é direito do vereador aqui, quando é citado no nome, aqui não é um ringue, pessoal, tá? Eu quero deixar claro. Primeira sessão, eu não tive na sessão do Gringo, senão, quem sabe, não tinha acontecido tanto, mas gostaria de dizer para os colegas vereadores que, como presidente da casa, essa brincadeira, vamos dizer assim, de mau gosto que seja, terminou aqui hoje, tá? Não, aqui não tem galo, porque aqui, se tiver galo aqui, tem que ser bem caçado de espora, senão eu me criei em riadeiro. Eu rebento o batoque e corto espora, tá? É verdade, aqui não tem galo de pua. Aqui não tem, aqui é uma casa para discutir, sim, projetos de lei e não se ofender ninguém mesmo, tá? Mas também, vamos parar por aqui, porque o pessoal que está nos assistindo, que acompanha a sessão, eles vêm aqui para ver um debate político, sim, discussão de projetos, para que saia daqui melhor explicados os projetos, que saia daqui uma discussão limpa, transparente e, claro, e com respeito, tá? De ambos, não, mas política aqui é uma casa política, tá? Aqui é uma casa política. Aqui sim, aqui, só o que não pode ser é pessoal muito bem. Só isso que eu peço para os colegas vereadores da casa, enquanto esse ano aqui a gente vai cuidar isso, nós temos uma mesa diretora aqui que trabalha junto e se discute projeto. Muitas vezes tem projeto aqui que não é discutido aqui dentro, só concluo, Sérgio. Mas tem a comissão especial e tem a CCJ, que os colegas todos podem participar. Não é só. Sim, verdade. Posso fazer só um comentário, presidente? Obrigado. O que o senhor falou, o senhor está correto. Está correto na questão de que aqui é uma casa de debate, aqui o que manda é o voto. A gente entrou aqui por voto, a gente não entrou aqui por ser mais velho, mais novo, homem ou mulher. Então aqui o respeito se tem a todas as pessoas no mesmo grau e na mesma instância. Não é porque tem mais idade que merece mais respeito aqui na discussão política que se trava nessa casa. Todos iguais. Essa discussão é onde todos são iguais e no mesmo nível. Tá, mas tranquilo, pessoal. É isso que eu queria, era o recado que eu queria deixar para todos os colegas e para a comunidade. Nós vamos trabalhar e buscar melhorar sempre para a comunidade. Obrigado. Ô Carlos, assim, sobre essa posição, assim, só a gente não pode passar para a parte de como faz para conseguir e como faz, como é o trabalho lá fora. Eu acho que nós temos que respeitar só essa parte. Agora o projeto, dou razão, as coisas que vamos trazer as soluções também. Eu acho junto com a parte de dizer, tá errado, traz uma solução junto. Eu aprendi muito dentro de empresa, que a gente tem que trazer soluções também, não só crítica. Traz soluções, nossa população merece ter uma solução. Não estamos aqui só para criticar. Acho que o nosso próprio diário, nossos jornais querem umas soluções que nós vereadores podemos trazer. Às vezes é muito bonito trazer junto uma solução, porque a gestão de qualquer governo que vai vir, ou está, ou passou, eles têm que, para o povo. E se não ser para o povo, nós estamos só perdendo tempo aqui dentro. E não é isso que eu estou fazendo. Eu não quero perder tempo aqui na Câmara de Vereadores e não poder ajudar a nossa população. Sim. Ô, presidente Sérgio, assim, nada que o Executivo faz está bom. É só crítica e crítica e crítica. Nada está bom. Quer dizer que no passado eles não fizeram quantas coisas erradas. Não foram criticados aqui. Ô, Dudu, a gente sabe disso aí, mas eu acho que nós estamos no caminho certo aqui na nossa mesa aqui. Não, eu estou falando um pouco agora, presidente. Agora eu sou o presidente, tá? Obrigado. Retorno os trabalhos para o senhor presidente, Django, tá? Muito obrigado e desculpe. Tá bom, obrigado, Sérgio. Presidente. Eu só entendo que eu acabei de pedir para acabar com isso aqui, eles vão começar de novo. Aí eu estou de brincadeira. Será que eu vou ter que me ferrar mesmo? Acho que está encerrado aqui a discussão. Ninguém mais trata, né? Enquanto eu presidente, tá? Obrigado.
Presidente, o senhor me permite só um... Mas não é bronca. Não. Se é um recado... Não, é coisa séria. Sim. Coisa séria. Está concedido, sim. Não, eu só quero aproveitar aqui porque eu não tive oportunidade hoje de dizer que durante a quarta-feira da semana passada, né, a Procuradoria Especial da Mulher participou de um evento na nossa Igreja Católica aqui do centro, promovida pela Caritas, e levamos informações e orientações sobre a nossa Procuradoria Especial da Mulher para mais de 60 mulheres que são acompanhadas pela Caritas. E fomos presenteadas, né? Eu e a vereadora Veri não pôde se fazer presente naquela tarde, mas nós fomos presenteadas pela Jussara Rami, né, que é a responsável, a coordenadora ali do projeto, com este peso de porta. Eu ganhei um, e este aqui eu quero entregar agora aqui na sessão para a vereadora Veri, ok? Muito bem, obrigado, vereador. É um peso de porta. É um peso de porta. Pessoal, desculpa... Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão e convoco os vereadores à próxima sessão ordinária no dia 17/4/2018, às 19 horas.